Vamos então iniciar o nosso encontro no estudo do Livro dos Espíritos. Na semana passada fomos até a pergunta 200 e falamos sobre ela, não é mesmo? Por que os espíritos, deixando a terra, não deixam nela todas as suas más paixões, uma vez que eles, do lado de lá, veem os seus inconvenientes? E nós vimos a resposta. Neste mundo, tens pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que mal o deixem, perdem os seus defeitos? Depois de sua partida da terra, sobretudo para aqueles que têm paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve e conserva todas as suas coisas más, porque o espírito não está inteiramente desprendido. Só por momentos vê a verdade, como para lhe mostrar o bom caminho. Esta foi a pergunta que na semana passada tomou conta da nossa reflexão, do nosso estudo. Agora, eu deixei na semana passada a pergunta 230 para que pudéssemos meditar hoje sobre ela. Os espíritos progridem? A pergunta não é essa que está no Livro dos Espíritos, mas vocês devem ser muito ingênuos para achar que eu ia fazer a pergunta do jeito que está no Livro dos Espíritos, né? Os espíritos progridem? Sim ou não? Sim. Por que eles progridem? Levanta a mão quem quer dar uma opinião. Por que os espíritos progridem? Ninguém levanta a mão. Isso porque eles foram, na semana passada, informados que vamos tratar desse tema, não é? Os espíritos progridem, não é? Por quê? Porque ninguém tem opinião? Por que os espíritos progridem? Todos disseram que progridem. Sim, não é? Agora, por que eles progridem? Vamos raciocinar então. Se vocês disseram que os espíritos progridem, é porque os espíritos não ficam parados, nem ficam andando para trás. Progredir é ir para frente, certo ou errado? Certo. Então, se os espíritos progridem, por que eles progridem? Levanta a mão. Vamos, Gaspar, acorda, meu. Vai lá. Os espíritos progridem para se melhorar. E se ele não quiser? Aí ele vai ficar estacionado. Mas vocês disseram que os espíritos progridem? A primeira pergunta mata todos esses argumentos. Progridem ou não progridem? Progridem. Ok. E por que eles progridem? Não pode ser por esse motivo. Aí, Gaspar, seu sócio. É porque nós temos que evoluir. Evoluir, nós temos que progredir. É a lei do progresso, né? Todo mundo tem que se melhorar. Por que tem que progredir? Por que tem que evoluir? Por que tem que melhorar? Porque para se melhorar, para... Por quê? Porque para quê? A lei que manda, a lei do progresso. Hã? A lei do progresso. Porque existe uma lei. Não é porque ele tem que ser bonzinho, não é porque ele tem que ser uma pessoa educada, respeitosa. Os espíritos progridem porque existe uma lei que diz que todos nós temos que progredir. Certo ou errado? Certo. Onde está esta lei? Onde está essa lei? Onde? Agora é lugar. Por que é motivo? Onde é local? Onde está esta lei? Não. Não. Não, ele falou que não é. Onde está essa lei?
Vocês disseram a lei de progresso. Onde é que vocês encontraram isso? Onde? Porque está no universo, no livro dos Espíritos, capítulo 8º do livro 3º, as leis morais. Porque quando o Bosco disse, porque tem a lei do progresso. Onde tem essa lei do progresso? Onde está isso? Na Constituição? Na Bíblia? É lá que está a lei de progresso? Onde está? Capítulo 8º do livro 3º, pergunta 776 em diante. A lei do progresso. Então, por que os espíritos progridem? Porque é uma lei. Uma das que governa a vida dos seres criados por Deus. Agora nós vamos ler na lei de progresso que pode alguém dizer que não quer progredir? Pode. Pode alguém dizer, eu não quero progredir? Pode ou não pode? Pode. Porque essa pessoa tem uma coisa que se chama livre-arbítrio. Ela pode dizer, eu não quero progredir. Pode. Mas isso vai acontecer? Não. Porque a pessoa será obrigada a progredir mesmo que não queira. É consequência clara e direta da lei do progresso. Bem, o espírito progride. O espírito pode dizer que não quer progredir. Pode. Mas isso não significa que o espírito vai ficar parado ad eternum, sem nunca mais seguir adiante. Ele será empurrado para frente, pela sua vontade ou pela força das coisas. A força das coisas vai fazer com que ele progrida, mesmo aquele que diz que não quer. Quais são os estados que um espírito pode ter na sua condição evolutiva? Quais são os estados que ele pode vestir-se para esse processo evolutivo acontecer, esse progresso ocorrer? Quais são? Estado de encarnado ou de desencarnado, certo? Se o espírito tem que progredir, e ora ele está vivo na carne, ora está fora da carne, em algum desses estados ele pode dizer que não vai progredir e não progredir? Pode? Pode dizer que não vai progredir e não progredir? Não, não pode. Ele progride como encarnado e progride como espírito, como desencarnado. É da lei que nós progridamos. A lei não está escrita assim, só progride quem tem um corpício, quem está na terra. Não, a lei não diz isto. O progresso é para todos, em toda parte. Existem diferenças? Existem. Mas, falando genericamente sobre o progresso, é assim que funciona. Agora a gente vai para a pergunta 230. O espírito progride no estado errante? Progride ou não? Mas ele não está errando? Não está fazendo bobagem? O estado errante não é o estado do espírito que está fazendo besteira? Não, não é. Então, esta é a condição daqueles espíritos que... Qual é a condição do espírito errante mesmo? Vamos lembrar? Vamos lembrar? Danila, você que faz muito tempo que não vem aqui, diz que estuda em casa pela TV Alvorada, pode explicar para nós com qualidade e doutorado quando é que o espírito é errante? Quando ele não tem o corpo físico. Fala mais alto. Quando não tem o corpo físico. Quando não tem o corpo físico? Isso. Só assim? Só assim? Hein? É.
Só? Só. Danila, você fica dormindo lá em casa, hein? Você não fica estudando coisa nenhuma. Nós já repetimos isso 300 milhões de vezes. Bosco, vamos lá ver se você está acordado nessa hora. Não, é quando ele não está desencarnado. Quando ele está desencarnado... Quando ele está desencarnado, ele é errante. que ele não tem o corpo físico, que é a resposta da sua filha, aí ele é errante, é isso? Sim. Sueli, vamos ver se você estava acordada nessa hora, lá na sua casa. Quando é que o espírito é errante? Quem é, Sueli? Ele fica vagando, né? Quando? Em que desencarnado. O que é preciso para ele ser errante? Como espírito, né? Ele dá aquele tempo em que ele vai reencarnar de novo, ele fica vagando como... Mas qual é a qualificação que se dá ao espírito errante? Por que ele é chamado de espírito errante? Qual é a condição dele para ele ser considerado errante? Ele não é puro ainda, né? Então ele fica na erraticidade, ele fica vagando, né? Isso você já disse. Agora presta atenção no que eu estou te perguntando. Para um espírito ser qualificado de errante, quais são as condições que ele precisa ter? Bom, se ele não é puro, ele ainda pode reencarnar e ele tem esse espaço, né, entre a encarnação e... Ele Essa tem que... aí é que estava menos dormindo em casa. Vamos lá. Felipe, você que dorme aqui de vez em quando, Felipe, você presta atenção no resto do estudo. Então, quais são as condições para o espírito ser errante? Eu acho que é isso que a Sueli falou, quando ele não é puro ainda, então ele ainda precisa reencarnar. Então ele é um espírito errante. Ele só não é errante quando ele já é um espírito puro. Essa é uma condição. Qual é a outra? A outra está desencarnado, né? Aleluia. São duas condições para um espírito ser errante. Primeiro é aquele que a Danila, que o Bosco e que a Sueli também falou. Ele tem que ser um espírito, não pode estar encarnado num corpo, certo? Já vimos isso várias vezes. E a segunda condição não basta ser um espírito, ele precisa ainda reencarnar. Ele não deve ser espírito puro, porque o espírito puro não precisa renascer mais. Espírito errante, portanto, é aquele que já está no mundo espiritual, no intervalo entre uma vida e outra, e ainda não é um espírito puro, portanto precisa de uma nova encarnação. Esta é a condição do espírito errante. Então a pergunta agora o espírito progride no estado errante? Progride ou não? Sim, progride. Quem acha que progride, levanta a mão. Quem acha que não progride, levanta a mão. Tem uns 2, 3 aí que não tem mão. Se é uma lei natural a do progresso, se no estado errante ele não progredisse, haveria uma exceção na lei? Não, o espírito progride, mas no estado errante ele não pode fazer nada. Só progride quando está encarnado. Então, enquanto ele é espírito, fica paradinho, não vá para frente, não vai para frente. Agora você imagina que a Terra hoje tem 7 bilhões de habitantes e 21 bilhões de espíritos. Que quanto tempo vai levar para que os 7 bilhões morram e os outros 7 venham ocupar o lugar deles? E depois mais outro tempo para que os 7 morram e o segundo lote de 7 venha ocupar o lugar dele. Depois mais um tempo para esse segundo lote morrer e o terceiro lote de 7 venha ocupar o lugar dele. Vamos fazer de conta que isso fosse fixo. 4 lotes de 7 bilhões de almas revezando-se na Terra. Cada lote considerar-se-ia aí vivo, encarnado por um período de 60, 70 anos, em média. Vamos fazer de conta que fosse assim. Vamos dar, então, para ser mais generosos, 100 anos
para cada lote de 7 bilhões. Ou seja, renasce o primeiro lote de 7 bilhões, fica 100 anos na Terra. Aí morre e vai sendo substituído pelo segundo lote, que fica mais 100 anos na Terra. Aí esse segundo morre, vem o terceiro, que fica mais 100 anos na Terra. O quarto morre, vem o terceiro morre, vem o quarto, que fica mais 100 anos na Terra. Quanto tempo terá passado para que o primeiro lote possa regressar à Terra nessas condições? Não. No mínimo 400 anos. No mínimo. Praticamente eles vão renascer. Vamos supor que no ano 1, os 7 bilhões apareceram aqui. De uma vez. Sim, de repente. No ano 100, todos morreram. Veio o segundo lote. No ano 101, era o segundo lote. Aí, aquele primeiro lote foi embora no ano 100. No ano 101 veio o segundo. No ano 201 veio o terceiro. No ano 301 veio o quarto. No ano 401 volta o primeiro lote. Bom, vejam só. São 400 anos que ficariam esperando. E nesse período não evoluiriam, porque estão no estado errante. 400 anos parado para tentar fazer alguma coisa que prestasse em 100 anos de vida na Terra. Tem alguma lógica, uma conta assim? Não tem lógica nenhuma. Então, obviamente, o próprio sentido da lei e a própria condição do encarnado, que vai e volta, e às vezes passa muito mais do que 400 anos esperando a sua vez, é importante que nós possamos evoluir, possamos progredir dos dois lados, ok? Bem, é uma pergunta que parte de certos pressupostos que você coloca como sendo verdadeiros, pela maneira como você interpreta isto. E é verdade que aqui, por exemplo, nós estamos em um grupo X de encarnados, mas explicam-nos os espíritos que há arquibancadas enormes, onde entidades do mundo invisível também estão aprendendo. Aí onde você mora, você que nos assiste aqui na TV Alvorada, ao lado aqui de Renoir, o quadro que foi capa do segundo volume da trilogia cronológica que começou com Amor Jamais Te Esquece. Essa é a tela que deu origem à capa do romance A Força da Bondade, está conosco. Você aí em casa, que agora está vendo a capa de Renoir, você tem amigos espirituais que estão com você, tanto aqueles que estão te ajudando a estudar, a entender, quanto outros espíritos que também estão escutando, estão assistindo este ensinamento que o Livro dos Espíritos nos oferece. Assim, é claro que a multidão do mundo invisível, muito maior do que a dos encarnados, não está obrigada a permanecer junto dos vivos da carne para que ela se transforme. No entanto, é o desejo da maioria. Eles não estão aqui porque Deus os obriga. E eles queriam ser santos, ser anjos, ter asas, voarem para outros mundos e Deus não deixa. Eles estão aonde a sua vontade os coloca. Não é, portanto, algo que seja fruto de uma ação deliberada da lei que não quer que os espíritos como um todo se elevem mais depressa. A vantagem para os desencarnados no estado errante é que pode existir em alguma parte um lugar onde eles aprendam. Isto para mencionarmos tão somente os espíritos que estão lúcidos. Porque boa parte das entidades que deixam a Terra e vão para o mundo espiritual no estado errante ainda não está nem consciente de que está desencarnada.
não tem nem noção de que ela já está fazendo parte do outro lado da vida. Precisam primeiro acordar para suas dificuldades, para sua situação de espírito, porque acham que estão vivos, para que só depois eles comecem a perceber que eles ainda têm que aprender muito. Então, Valdinero, os pressupostos da sua pergunta, eles são muito diferentes daqueles que você está colocando. Os espíritos, eles estão no nível vibratório que seja conveniente à sua evolução e ao seu desejo, à sua sintonia. Tanto é que alguns não estão nem na superfície da Terra, estão debaixo da Terra, em ambientes piores ou em ambientes mais primitivos, onde criam suas comunidades, onde têm seus relacionamentos no nível vibratório da sua evolução. Agora, como esperar que um espírito dessa ordem de ignorância possa chegar aqui na Terra e falar assim: não, eu não quero ficar aprendendo com esses analfabetos, desses encarnados, eu vou, vamos usar a linguagem do Harry Potter, eu não vou ficar aprendendo com o trouxa. Lembra dos trouxa? Eu não vou ficar indo atrás de trouxa, trouxa é trouxa, não quero saber, não ensina nada. Para eles terem uma ideia do que eles são, eles precisam primeiro assumir a sua consciência. Eles não têm como chegar aqui e falar: não, eu quero fazer um estágio lá em nosso lar. Vou ficar aqui na passagem do ônibus. A hora que o ônibus passar, eu dou o sinal, ele para, eu subo, um aeróbus vai me levar para nosso lar, porque eu quero fazer uma escala de uns estágios lá. Depois eu volto para as trevas, e aí eu conto para todos os meus amigos trevosos como é que funciona o nosso lar. Não é possível isso acontecer. Há uma diferença vibratória, há uma diferença de densidade magnética, há uma diferença de nível evolutivo que impede que essas entidades possam passar para níveis superiores. Como impede que qualquer um daqui, vestido como estamos, entremos numa planta atômica, onde há contaminação nuclear, ou num ambiente de isolamento hospitalar, onde existem bactérias circulando, sem que você se revista de uma proteção para não contaminar-se com elas? Então, tudo isto é uma condição que o próprio espírito atrasado se impõe. Agora, para esse tipo de entidade ignorante, pouco elevada, é uma bênção poder aprender alguma coisa com os encarnados. É uma bênção. Porque de alguma forma ele está compreendendo alguma coisa. Então, quando as pessoas estão lendo em casa, quando as pessoas estão assistindo televisão, como é o caso da TV Alvorada, quando pessoas assistem o programa Transição, ligam o programa para assisti-lo, inúmeras entidades que estão ali também começam a aprender, porque é a escola possível para o nível deles. Agora, você vai dizer: mas essa escola é muito porcaria, né? Só tem coisa ruim. Tem coisa ruim para nós, mas para quem vive no lodo, aquilo que ele vai assimilar já será alguma coisa, já produzirá algum benefício para ele, já lhe dará algum entendimento. É o caso, por exemplo, Valdinero, queridos telespectadores, queridos irmãos e irmãs, das entidades que comparecem às reuniões mediúnicas das casas espíritas para serem esclarecidas ou para conversarem com alguém. Estas entidades muitas vezes não têm noção nenhuma que elas são espíritos, não acham que morreu. Tanto é que no processo psicológico de conversar com elas, um dos cuidados que o esclarecedor, ou doutrinador, ou dialogador deve ter é em dizer para ele que ele já morreu, porque senão traumatiza o cara, e aí que ele não quer mesmo ficar lá. Então, há todo um processo de amor,
que vai fazendo com que o próprio indivíduo comece a avaliar se ele está de um lado ou está do outro da vida, porque nem todos eles querem saber que já morreram. Pense bem, pense, de repente, faz de conta, está funcionando esse negócio aqui? Faz de conta, que eu chego aqui muito delicadamente, muito fraternalmente. Ô Valdiner, olha para aquela câmera lá, Valdiner. Eu quero te contar um negócio. Olha, nós estamos aqui, você pensa que isso aqui é uma casa espírita, né? Mas você sabe que nós estamos todos do outro lado da vida. Mas não estou sentindo você não. Todos nós já morremos. Claro que pode. Do outro lado da vida nós estamos na mesma dimensão vibratória e nós podemos bater nas palminhas assim um na costa do outro. Não estou sentindo você. Então, Valdinete, você já pensou que desgraça é essa, Valdinete, se você descobrir agora que você já não tem mais como voltar para Zélia? Não tem. Você não tem mais a sua casa, não tem mais o seu carro. Faz assim comigo, não? Pelo amor de Deus. Tá vendo? Isso vai acontecer com todo mundo. Viu? Isso vai acontecer com todo mundo. De repente, alguém vai chegar para você e vai dizer: olha, você estava todo belo folgado, programando ir para o carnaval, comprando a fantasia, mas a fantasia real que você vai poder usar é de defunto. Será que nós estamos preparados para ouvir isto? Nós, que vamos no centro espírita, que sabemos que a morte não existe, será que vai ser gostoso a hora que você se lembrar: puxa, morri, né? Legal, eu sempre quis morrer mesmo. Que bom que eu não estou lá com o capeta. Mas daí, mas e minha casa? Não é mais sua. Minha mulher também não é mais sua, já é de outro. Mas meu Deus do céu, meus filhos vão depender de mim, quem vai dar comida? Não é mais seu negócio, não é mais seu problema. De repente você é despejado da vida que você achava que era indestrutível. Quem de nós está preparado para isso? Assim, de repente. Por isso que os espíritos explicam que as doenças prolongadas, elas são bênçãos para o corpo e para a alma. Porque o espírito vai se desligando mais lentamente, ao invés de ser abruptamente colocado para fora do corpo. Porque nestas segundas hipóteses aqui de acidentes graves ou coisas que colocam o espírito para fora do corpo tão depressa, eles acordam do lado de lá achando que eles estão na carne. Então, vejam só, esse negócio não é assim na teoria que funciona. Por isso, para os espíritos, é útil, no estado errante, acompanharem aqueles encarnados que possam ajudá-los. Porque até para ver os outros espíritos, eles às vezes têm dificuldades. Espíritos melhores do que eles, às vezes eles não conseguem ver, não conseguem captar a presença. Quando o André Luiz desencarnou, na sala hospitalar estava sua mãe, em espírito. Mas ele, em espírito, não a viu. Ele não a viu, não tinha condições de vê-la. Mas ela estava lá. Ele só vai vê-la quando lá no Ministério das Comunicações ou da Comunicação colocam para ele o arquivo das experiências que ele teve na Terra. Só aí que ele vê que a mãe estava com ele. Mas fora daí não. Então no estado errante a gente progride. Progride como pode e como nos deixa a circunstância da vida. Daí ser a resposta que nós precisamos aqui atentar, muito interessante. Mas antes de nós lermos a resposta, gostaria de saber se tem mais alguma pergunta sobre esta temática, antes da gente fazer a leitura da pergunta 230. Mais alguém quer perguntar? Estão com medo que eu sente do seu lado? De novo? Também? Olha, pense, veja, olhe para a lente da verdade, ponha o sapato da humildade. Vamos ver então a resposta da pergunta 230. O espírito progride no estado errante? Pode melhorar-se muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo. Vontade e desejo. Vejam só. Nós podemos desejar certas coisas, não é? Podemos.
e não termos vontade para fazer o que desejamos. É o grande problema da segunda-feira. Todo gordinho vai começar o regime na segunda-feira. Ele deseja emagrecer? Diz que sim, deseja. Mas ele nunca põe a data da segunda-feira. Ele nunca diz o dia do mês. Ele fala, segunda-feira eu vou começar. Como o mês tem 4 segunda-feira, não vai ser nessa, vai ser na outra. Não vai ser na outra, vai ser na outra. Ele tem o desejo, mas não tem a vontade. Qualquer um pode progredir como espírito encarnado ou espírito desencarnado, se tiver vontade e desejo. Mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que ele adquiriu. Progredimos como espíritos errantes? Progredimos. Mas a provação, boletim com o carimbo do diretor dizendo que você pode passar de ano, só com a prova da vivência das coisas que você disse que aprendeu, vivida no momento em que você tem o exercício do livre-arbítrio, decidindo para que lado ir. Isso não acontece no plano espiritual como acontece no mundo físico. No mundo físico você regressa, você carrega com o seu espírito os defeitos e virtudes, e a sua conduta livre de qualquer tipo de ação invisível, de pressão de qualquer natureza, faz com que você decida para que lado vai. E a sua decisão vai demonstrar se aquela lição você aprendeu mesmo, porque a viveu, ou se você aprendeu, mas assim dá umas rateadas ainda. Vocês imaginam o que significa alguém tirar a própria vida? É das piores mortes que pode existir para um espírito, a do suicídio. Tão grave que o mundo espiritual amigo, na maioria dos casos, não pode até mesmo ajudar o espírito, porque ele precisa passar pela experiência dolorosa que significa infringir a lei do universo a esse ponto. Porque esta experiência, por mais dolorosa que seja, primeiro, não vai destruir o espírito, e segundo, vai deixar marcado nele o efeito negativo de uma conduta que ele não deveria ter adotado. Se alguém chega para o cara que acabou de se matar, ai filhinho, vem cá, vou passar um óleozinho nos seus ferimentos, vem cá, mamãe vai levar você para o quarto, vai te abanar, vai te dar leitinho, caldo reconfortante. Vai ter valido a pena para ele ter se matado. Não vai ter que sofrer nada. Mas a lei do universo deixa o suicida, a benefício dele mesmo, entregue aos efeitos do seu ato. Entre estes efeitos nos colocam os espíritos, está o de sentirem os vermes corroerem o seu corpo. Não porque a boquinha dos vermes tem o poder de corroer o espírito, mas como ele está preso ao corpo físico pela ação magnética de ter matado alguma coisa sem que a energia biológica tivesse sido extinta, ele permanece ali e ele continua sentindo o corpo como se ele estivesse vivo. E ao perceber que o corpo está apodrecendo, que os vermes estão comendo, a sua capacidade de imaginar, imagina que ele está passando por aquilo, e ele sente o reflexo desta dor, daquilo que está acontecendo com o corpo. Contar é lindo perto do que acontece com ele. A imagem que se pode criar na mente de vocês, contando isto, é muito bonita perto do que sente um espírito que passa por isto.
Mas, se eles não podem receber nesse estágio nenhum auxílio, porque para eles o auxílio é lembrar-se dessa tragédia, vejam só, quando eles vencem toda esta etapa, décadas depois, quando eles conseguem superar todos estes problemas criados por eles mesmos, quando eles conseguem ser levados a planos melhores, preparando-se para renascer, com todo o amparo dos Espíritos que querem que eles não fracassem, eles são treinados, eles são fortalecidos, eles são esclarecidos a respeito dos compromissos que tiveram pelaquela atitude e que precisarão passar por uma outra situação semelhante àquela. O cara se matou porque a mulher deixou ele sozinho, fugiu com outro. Ele não aguentou e matou-se. Passa por toda essa tragédia, por toda a dor. Chega no plano espiritual depois de anos é recolhido, começa a se tratar. Quando está na porta para renascer, provavelmente, se tiver condições, o mundo espiritual vai dizer: olha, mas você vai ter que voltar agora. Às vezes, a encarnação que vem logo a seguir é uma encarnação de expurgo do mal que ele fez. Se ele der um tiro no ouvido, e dependendo de onde a bala penetrou no cérebro, ele terá uma deficiência cerebral na área respectiva, e ele então não estará em condições de resgatar o suicídio pela oposição à inclinação suicida, mas ele precisa recuperar o equilíbrio da alma que ele lesou com o ato. Então ele vai nascer numa encarnação imediata, geralmente com a deficiência física que ele produziu pelo ato destrutivo que ele cometeu. Então ele passa uma encarnação como alguém com problema cerebral. Por exemplo, uma pessoa que não consegue se locomover, não consegue falar, passa 20, 30, 40, 50, 60 anos, ou o tempo que lhe faltava viver no corpo para reequilibrar-se vibratoriamente. Aí ele desencarna depois dessa encarnação difícil, e se ele tiver conseguido se recompor magneticamente no perispírito, ele não estará livre de renascer numa futura encarnação e de novo ser abandonado pela esposa, por uma outra. Porque isto será a prova de que ele de verdade não vai se matar. E olha, conta-nos um dos casos que Chico viveu, que um dia chega uma mulher carregando uma criança no colo aos prantos, não a criança, a mulher, chorando desesperadamente. Entrou na fila, chegou a vez dela e ela fala com o Chico: Chico, veja esse meu filho, que é esse daqui, esse menino tem 5 anos, mas veja, ele não tem os 2 braços, ele é cego, surdo e mudo. E agora ele está com problema de saúde. Eu levei ele nos médicos e os médicos disseram que ele tem que amputar as 2 pernas. Eu sou mãe, Chico, como eu vou ficar com um toco de gente que é meu filho? Então eu vim aqui pedir uma ajuda, um consolo. Nesse momento, Chico escuta Emmanuel a dizer: diga a essa irmã que os médicos estão certos. O diagnóstico do médico é correto. Ele vai ter que amputar as 2 pernas. Mas diga a ela que isto foi solicitado pelo próprio menino antes de nascer. E é exatamente a medida terapêutica para ele aproveitar esta encarnação. Porque nas últimas 12 encarnações ele se matou. Gente, esse espírito havia passado por este processo de sentir os vermes corroendo suas entranhas 10 vezes. E Emmanuel diz ainda: agora, ele pediu para vir nesta vida,
sem os braços para ele não se matar, tomando veneno, dando um tiro na cabeça. Pediu para não ter audição, para que ele, ouvindo algum ruído, não se sentisse inclinado em se jogar debaixo do trem, debaixo do caminhão. Não enxerga, para que com a visão ele não seja guiado a um local problemático, onde ele sabe que mesmo sem escutar ou sem ter os braços, ele consegue se matar. Não fala para não pedir a ninguém que o ajude a se matar. Mas agora, com 5 anos que ele está começando a andar, que está começando a ter mais mobilidade, ele está procurando um lugar para se matar. Há benefício, portanto, dele, que precisa se recuperar depois de 10 reencarnações em que ele foi suicida. A justiça do universo autoriza que ele tenha amputadas as suas 2 pernas. Porque assim, ele precisará passar por uma vida em que ele não se mate. Para aproveitar essa experiência traumática e começar a se recompor, espiritualmente falando. Então, vocês imaginam o que significa para um ser passar por uma das piores experiências para a alma, em termos de dor, de pavor, conseguir recompor-se do lado de lá, conseguir ganhar um novo corpo, e repetir a mesma coisa, e fazer de novo. Por este motivo, os espíritos, e é importante que você que nos assiste se lembre disso, os espíritos amigos nos explicam que nem por brincadeira, na pior hora que você estiver vivendo, nem por brincadeira você deve pensar com você mesmo: ai, bem que eu podia morrer, dando uma abertura mental para a possibilidade do suicídio. Porque quando você pensar assim, se você já tem algum compromisso com o mal na mesma área, você estará inclinado a repeti-lo. E se você tem alguém que é seu adversário, que está observando suas tendências, e você diz isto, você vai encontrar ajudantes. Aí eles começam a regimentar: gente, o cara falou que mais um pouquinho pior ele se mata, vamos lá, em cima dele. E pioram mesmo. E aquilo que estava ruim, depois que a pessoa falou: eu não ia aguentar se acontecesse mais uma tragédia, eu me matava, pronto, é o suficiente. Aí eles propiciam uma tragédia, aí eles propiciam a piora da dor, a piora da relação, e então ficam: e aí? Quando vai ser o enterro? E aí? Que horas que você vai se matar? Você não prometeu que ia fazer isso? Que se piorasse, você de verdade ia desistir? Então, nós já estamos te ajudando, já pioramos o negócio. E agora? Agora é se você... Quando vai ser o veneno que você vai tomar? Nós estamos te esperando aqui. Os espíritos amigos alertam todos os homens e mulheres que, por pior que esteja a sua situação, por maior que seja o seu obstáculo ou a sua dor, abençoe todas as coisas. Nunca profira uma blasfêmia, nunca pense em fugir do obstáculo através da autodestruição. Porque você poderá estar repetindo algo que você já fez e que foi terrível. Ou você estará dando uma indicação aos seus adversários no mundo invisível em que área eles devem investir mais contra você para que você de verdade desista. Daí ser tão importante a gente voltar à Terra. Nós aprendemos muita coisa, até com essas experiências trágicas, mas
a prova dos 9, como dizem, né? A prova que você foi capaz de segurar a onda e não entrar pelo mesmo caminho está quando você passa pelas situações parecidas, nas quais você já falhou. Se você então que está escutando, poderá fazer algumas experiências com você mesmo. Observe suas tendências. Não estou falando de defeitos, estou falando de tendências. Você é uma pessoa muito vaidosa, muito vaidoso. E este muito, não fique comparando este muito com essas manequins de desfile, com essas pessoas que vivem da moda, que gostam de fazer tudo combinando. Não, este muito você deve aferir através da observação de quanto tempo você leva diante do espelho para se vestir. Quanto tempo leva para você sair de casa quando pretende ir a uma festa ou a um shopping? Quantas vezes você muda a roupa que está vestindo? Aí você terá o padrão do pouco ou do muito de vaidade. Quantos metros cúbicos tem o seu armário de roupa? Quantos pares de sapato você tem guardados, além daqueles que está usando? Quando você avalia isto, você pode imaginar se você é muito vaidoso ou vaidosa, ou você não liga para isto. Se você chegar à conclusão que é de boa parte da humanidade, que você é vaidoso, é vaidosa, observe que nesta área você tem uma fraqueza. Se você deseja melhorar-se como espírito, você deverá começar a prestar atenção em não abastecer essa fraqueza daquilo que ela gosta. E se quiser ainda mais desafiá-la, você deverá começar a se livrar das coisas que fazem com que esta vaidade te domine. Não, essa roupa aqui é inimprestável. Não é imprestável, é inimprestável, porque ela presta muito, mas eu não empresto para ninguém. Porque essa é a roupa que eu fico melhor, que todo mundo me cobiça. Se você quer, de verdade, combater seus inimigos espirituais e os seus inimigos interiores, doe essa roupa, essa mesma. Pegue e fale: esta roupa não é minha dona. Mas não é porque você vai sair amanhã e comprar outra para pôr no lugar, tá? Deixa bem claro isso. Não, eu ganhei meu salário, vou me livrar dessa roupa porque eu vi uma muito mais bonita que eu preciso desse cabide aqui. Estamos falando isso como um exercício do querer e da vontade. Porque se você não é capaz de abrir uma gaveta, de abrir uma caixa, de pegar um objeto e entregar esse objeto para outra pessoa que vai usá-lo, sem que isso te faça deprimido, te faça ficar em estado alterado de consciência, você é uma pessoa que está mais na terra, você é mais corpo do que espírito. E esta é uma excelente oportunidade para você começar a combater a vaidade, sem precisar de uma outra experiência. Por quê? Aquelas pessoas que não são capazes de fazer isso, não, esse é meu. Você pergunta para ela: o que você pode dar? Ah, peraí que eu vou ver. 3 horas depois ela fala assim: olha, eu tenho esse par de brinco que eu herdei da minha avó, que é uma coisa assim, então, pode levar. Pô, mas e o resto? Não, o resto tudo eu uso. Se você não é capaz de vencer isto, sabe o que vai acontecer com você? Você vai desencarnar. Você vai ficar na região. Você vai ficar obsedando seus pares de sapatos, suas roupas e as pessoas que vão usá-la. Quando você conseguir, algumas décadas depois, se reerguer, você vai passar por uma avaliação de quem você foi, que você já sabe que você é.
E vai perceber que você errou muito por causa da tal da vaidade. E aí, qual vai ser o resultado? Você vai ter que pedir para nascer morando na favela, onde você não tem guarda-roupa, onde não tem sapato, onde não tem roupa a não ser quando você ganha dos outros. E vai ter que viver a vida assim. Mas você ainda vai sentir vontade de passar aquele creminho no cabelo. E o mais próximo que você vai chegar é banho de porco. Você vai sentir vontade de tomar banho com aquele shampoo que custa R$300 e o mais próximo é sabão de coco. Então, para vencer já essa luta, ou começar essa luta antes que você precise de um remédio drástico, de uma nova encarnação em uma situação muito pior, comece a fazer isto. Você pode se ajudar. E quando você faz isso, sabe o que acontece? Todos os espíritos que são nossos adversários, que sabem que a gente tem essa fraqueza e que imaginavam que poderiam nos fazer dominar ou nos dominar usando-a, começam a ver que eles não têm poder sobre nós. Porque boa parte dos problemas humanos que nós produzimos são decorrência da indução que espíritos fazem usando nossas fraquezas. Lúcio demonstra isso perfeitamente no romance Despedindo-se da Terra. Todos os envolvidos nas tramas da sexualidade, do poder, da luta, da disputa, estavam assessorados por entidades trevosas, não porque as entidades trevosas fossem mais fortes do que os encarnados, porque os encarnados eram tão trevosos quanto elas. E as sugestões que elas davam caíam como uma luva na vontade daqueles que queriam exatamente aquilo. Os espíritos, como mostra Lúcio, não chegavam para alguém que era santo, alguém que era recatado, alguém que era responsável nas suas condutas morais e dizia: você tem que se depravar, você tem que ser uma prostituta, você tem que ser um garoto de programa, você tem que ser um sem vergonha. Não. Elas chegavam àqueles que eram depravados, à sua maneira, neste mundo, não é, esterilizado que a gente vive, em que as roupinhas encobrem as podridões, e aí? Vamos lá? Vamos fazer aquilo que você gosta? Estou esperando você, vamos lá, é isso mesmo. É assim mesmo que você vai ser feliz. Então, esta é a forma mais fácil das entidades que nos perseguem fazerem a gente cair de novo. E qual é a melhor resposta que a gente dá quando entende esse mecanismo? É mostrando a ela que você não obedece mais, que aquele impulso você já não tem mais. E uma das formas de você mostrar isso para ela e para você mesmo é aprender a desfazer-se de panos, de pedaços de couro, sobre os quais nós depositamos a afetividade que deveríamos estar pondo sobre as pessoas. Nada deve ser mais importante do que a relação afetiva que você tenha com outro ser. Mas há pessoas que amam o guarda-roupa mais do que a própria mãe, do que o próprio pai, do que seu próprio irmão. Estas pessoas são vulneráveis a esta perseguição, porque os espíritos sabem onde está a fraqueza. Daí então, querida irmã, querido irmão, querido telespectador da TV Alvorada Espírita, estamos estudando. Se você encontra um vício, uma inclinação de caráter, que você sabe pode ser nociva para você,
É melhor que você comece a trabalhá-la agora, nesta vida, do que continuar a exercê-la, correndo o risco de errar ainda mais pela pressão psíquica das entidades que querem nos derrubar ou que querem nos aproveitar, e depois ter que desencarnar e voltar para a Terra numa situação muito pior, para passar 80, 90 anos em aflições terríveis, sem ter o que pôr no pé, porque não quis dar 3 pares de sapato para mostrar que você se libertava dessas coisas. Ou ter que renascer em países cuja cultura castrante, cuja cultura opressora coloca a pessoa no eixo de outra forma. Você, toda bonitinha, que adora ficar 5 horas no cabeleireiro, passando, a sua chapinha de todos os tipos agora, com formol, sem formol, todas as coisas que você faz para mudar o seu visual. Já pensou você renascer lá no Afeganistão? Passar 80 anos coberta com aquele panão, naquele calor terrível. Sabia que lá não deve ter, pelo menos assim como é aqui no Ocidente, salão de beleza? Água encanada, a não ser nas grandes cidades. Já pensou para você tomar um banhozinho, você ter que ir lá andar uns 500 metros com uma lata d'água na cabeça, jogar lá no poço, puxar você com a sua forcinha a lata, trazer a lata de volta mais 500 metros, entrar no banheiro e começar a se jogar a água para tentar tomar um banho? Então, o que será que é melhor, hein? Aprendermos a nos livrar desses problemas com a nossa vontade de progredir, ou progredirmos pela força das coisas? Porque esta pessoa vaidosa, que viveu no bem bom do Ocidente com todas as facilidades, que é encaminhada pela espiritualidade para renascer em um país onde os costumes cerceiam todo o exercício da beleza, da vaidade, ela vai sofrer. Seu espírito continua vaidoso, mas o meio não deixa que essa vaidade seja demonstrada. É o que ela precisa. Todos os rebeldes precisam de uma coleira forte. Já notaram isso? Quando você tem um cachorro, o que define a grossura da coleira não é o tamanho do cachorro, é a rebeldia ou a mansuetude do bicho. Porque o cachorro pode ser grande, mas se ele for educado, se ele for um cachorro dócil, você não precisa sair com ele com aquelas coleiras de aço que ficam prendendo o cachorro pelo pescoço, com os dentes voltados para a sua carne. Ele sofrerá menos num passeio. Vejo homens e mulheres andando com cachorros enormes sem coleira, ou com a guia na mão e o cachorro solto, porque o cachorro obedece. Mas eu vejo essas madames andando com os poodlezinhos na rua, que você precisa amarrar o bicho com corda, porque ele não pode ver ninguém, que ele já quer sair mordendo, com aquela dentição imensa. Se você puser um lápis, ele já fica entalado, mas ele quer morder todo mundo. É isso que vai fazer com que a corrente seja mais grossa. E conosco também. Quanto mais levianos formos, quanto mais superficiais nossas vidas demonstrarem a nossa evolução desse tipo, mais nós vamos precisar de correntes grossas e de ambientes que nos forcem a desenvolver determinadas virtudes que nós não quisemos. Mas, se já agora, conhecendo nossas inclinações, sabendo onde está o nosso problema, nós começarmos a lutar contra eles, bons amigos nos ajudarão, e as entidades que estariam nos empurrando para o buraco começam a perder este domínio sobre nós. Perguntas? André, os espíritos obsessores, eles são errantes. Sim. E como eles aprendem para eles melhorarem e reencarnarem?
A pergunta que ela faz é: os espíritos obsessores são errantes, como é que eles aprendem para poderem melhorar? Bom, do mesmo modo que todos os outros. Os espíritos errantes, como os espíritos que escolhem o caminho do mal, aprendem pela colheita do mal que fizeram. Encarnados também passam pelo mesmo processo. Mas o errante do lado de lá, ele pode naquele momento querer fazer o mal. Ele pode fazer décadas de mal para uma mesma pessoa. Mas vai chegar sempre um momento em que a sua vibração e o seu exercício na inferioridade o colocam numa condição de enfado. Parece que aquele ódio já não o sustenta mais. Porque não nos esqueçamos que nós somos filhos da bondade. A maldade em nós não é característica essencial. Ela é reflexo da nossa ignorância em não querermos entender o universo de outro modo. Mas a nossa essência é a essência divina. Portanto, a pessoa que deseja fazer o mal é como um indivíduo que, mergulhando num rio, quer nadar contra a correnteza. Ou, tendo um barquinho, quer remar contra a correnteza. Ele pode? Pode. Nada impede que ele reme contra a correnteza. Mas, quando ele rema contra a correnteza, ou ele nada contra a correnteza, ele se cansa. Ele começa a ter dor nas mãos, começa a fazer calos, os remos vão começando a destruir, os seus músculos começam a ficar cansados, porque ele está lutando contra uma força natural. E quando essas forças que ele tem não estiverem mais lhe sustentando, ele vai ter que parar para descansar. Quando ele se cansa, ele para. E quando ele para, o rio leva ele de volta para onde ele deveria ter ido. Suave, tranquilo, o progresso é como um rio. Você pode lutar contra ele, você pode com raiva querer fazer o mal para todo mundo que te fez sofrer. Mas de tanto fazer isso, vai chegar uma hora que você vai se desgastar tanto, que você vai cansar. Quando você cansa, o rio do progresso, o rio da bondade divina, leva você de volta para onde você tem que ir. E aí você vai entender o equívoco que cometeu. Por isso que as reuniões mediúnicas, elas ajudam. Quando são bem conduzidas, o esclarecimento ou o diálogo permite que o espírito medite sobre certas coisas que ele já começa a questionar. Quando você vai ler o livro Libertação, de André Luiz, você verá uma comunidade nas zonas umbralinas, uma cidade dedicada ao mal, conduzida por um sacerdote chamado Gregório. Quando o instrutor sai dos níveis superiores para ir salvar Margarida, uma moça que está encarnada, que ele está obsedando até desencarná-la, porque ele quer que ela esteja do lado de lá com ele, Matilde, a sua mãe espiritual, com quem ele tem um relacionamento de milênios, conversa com um instrutor, se não me engano é Gúbio, e diz a ele: ao mesmo tempo que você vai em busca daquela que te foi querida, porque a Margarida havia pertencido ao relacionamento afetivo de Gúbio, como uma filha que ele teve em uma das vidas, eu preciso que você me ajude no resgate daquele com quem eu tenho uma ligação também. Vejo meu filho entediado do mal. Ele era um espírito dedicado à obsessão já há 400, 500 anos. Mas a mãe, Matilde, de onde estava, porque ela era um espírito muito elevado, observava nele já alguns traços de cansaço por estar fazendo aquilo. Ele mantinha a sua dureza, ele mantinha a sua altivez, ele ainda era um espírito que queria fazer o mal para todo mundo, mas no seu íntimo, e a sua mãe sabia disso, ele já se questionava se aquilo realmente seria o mais adequado, sem deixar de ser.
Então, essa brecha Matilde utiliza e prepara o resgate não somente da Margarida, mas combina com Gúbio que em determinado momento eles possam se encontrar nas zonas no mundo espiritual, para que ela, como mãe, ajudasse o filho a resgatá-lo destes séculos de ódio. Pessoalmente falando, eu considero esta cena como uma daquelas cenas que não é possível você ler e não chorar. A cena em que Matilde conversa com o seu filho. É impossível. Você tem que ser pior do que uma pedra para você não se emocionar naquilo que acontece. E eu não vou contar. Primeiro, para não chorar. Segundo, para não fazer vocês chorarem. E terceiro, para que vocês tenham vontade de ler. Mas é exatamente assim que os espíritos obsessores também aprendem, colhendo o fruto amargo que o tempo e as dores vão fazendo ele amadurecer dessa forma. Ok? Vamos agora para as perguntas de hoje. O Pedro Carneiro, de João Pessoa. O fato da doutrina espírita tratar unicamente do ensino moral de Jesus poderia indicar que, além dos motivos mencionados na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, teria havido omissões ou adulterações na Bíblia, como a conhecemos em relação a outros aspectos da vida do Mestre? Você poderia nos indicar alguma literatura que tratasse desse assunto? Pedro, a história das Escrituras não é conhecida nem por aqueles que as pregam, nem por aqueles que têm a sua fé cega baseada nelas. A história das Escrituras é tão complexa e tão cheia de modificações que os próprios crentes que levam ao pé da letra estes ensinamentos teriam dúvida, teriam conflitos, se fossem de verdade honestos intelectualmente, para seguir nessa mesma trilha. Vamos começar simplesmente por uma comparação. Nós conhecemos a Bíblia como um conjunto de livros considerados sagrados. Um outro modo de referirmos-nos à Bíblia é por que expressão? A palavra de Deus, não é? A palavra de Deus. Bem, então você pega a Bíblia católica, que é a palavra de Deus, e você vê que essa Bíblia católica tem 73 livros. Aí você pega a Bíblia protestante, que é a palavra de Deus, e vê que a Bíblia protestante tem 66 livros. Como é possível que o mesmo Deus tenha falado mais para os que são católicos e falado menos para os que são evangélicos? Ou, invertendo então a pergunta, como é possível que tenha existido alguém tão divino quanto o próprio Deus, que, como católico, inventou 7 livros a mais, ou como evangélico, censurou 7 livros da palavra de Deus? Como é possível? Quem é esta pessoa tão divina para fazer Deus falar ou para tirar a palavra dele? Agora, considerada a Escritura como nós a conhecemos, Jesus não escreveu coisa alguma. Os discípulos que vieram depois escreveram. E não havia xerox, não havia digitação, não havia nenhum processo de registro. Então, o que se fazia era copiar. No primeiro século, existiam tantas cópias do que Jesus tinha falado, tantas, e de que outros tinham falado, que havia uma verdadeira confusão entre os textos. Além dos erros possíveis na própria transcrição de uma cópia para outra.
foi assim, foi muito complicado. Quando a igreja se estruturou como uma instituição hierárquica, houve um movimento, e quem nos conta isso é Leon Denis no livro Cristianismo e Espiritismo, um movimento por volta do ano de 560, num dos concílios, em que um dos papas, já então entronizado como príncipe da igreja, ordena a São Jerônimo, um dos chamados pais da igreja, doutores da igreja, que fizesse uma compilação de todos os textos conhecidos dos evangelhos. E fizesse essa compilação para excluir da verdadeira aceitação teológica tudo aquilo que ele considerasse inadequado. São Jerônimo faz então uma carta em resposta ao Santo Padre, dizendo que para ele era muito difícil fazer uma coisa dessa, porque ele teria que preparar um novo texto, e aquelas pessoas que tinham conhecido Jesus pelo texto velho, ao lerem o texto novo, iriam acusá-lo de adúltero, de traidor, porque fora ele quem mudou as coisas. E que então aquela pessoa idosa, que acreditou durante toda a sua vida naqueles textos primitivos, agora, ao pegar o novo texto, se veria traída na sua fé. Onde está aquela passagem que eu aprendi com os meus avós, que Jesus teria dito? Agora não está mais, não disse. Todavia, diz São Jerônimo, duas coisas me fazem aceitar este trabalho. A primeira delas é que foi uma determinação de Vossa Eminência, de Vossa Santidade. Primeiro, ele está submetido como membro da igreja às ordens do Papa. E a segunda coisa é que não é possível conviver no mesmo textos que são contraditórios entre si, a mentira e a verdade convivendo juntas. Ele então passa por um trabalho hercúleo e então reduz a escritura do Novo Testamento aos 4 evangelhos conhecidos, que ficou sob o título de A Vulgata, o nome desta obra, organizada por São Jerônimo. A Vulgata. Esta Vulgata foi o texto base para a igreja, desprezadas todas as outras adesões ou todos os outros acréscimos, como existem, por exemplo, os evangelhos apócrifos, assim chamados, porque não foram aceitos. Tomé, existe o evangelho apócrifo de Tomé, o evangelho apócrifo de Maria e vários outros textos apócrifos que não valem, que não são aceitos pela igreja, mas que tiveram curso durante 500 anos na igreja primitiva. Essa Vulgata latina começou a receber alterações dos estudiosos, porque ela era um documento que ficava dentro dos mosteiros. Não era divulgado para o público, não havia imprensa. Os estudiosos, com o texto da Vulgata, eles iam lendo, e aquilo que não iam entendendo, ou aquilo que iam tendo ideias para interpretar, começava a ser escrito ao lado, como um acréscimo daquele estudioso para aquele texto do Evangelho. Isso foi chamado de glosa. As glosas eram textos acrescentados à margem do texto original da Vulgata. E esta chamada escola de glosadores depois foi incorporada à própria Vulgata como se fizesse parte dela, alterando o sentido inicial, como é a história da Santíssima Trindade, que não está na Vulgata original. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, essa expressão trinitária da mesma força, não é originária do Evangelho, foi inserida
e foi depois reconhecida como válida nos concílios. Esta tradução feita por São Jerônimo durou 1000 anos. Quando foi em 1500 e alguma coisa, um outro Papa determinou uma nova revisão na Vulgata, mudando boa parte do seu conteúdo para que uma terceira, logo depois, fosse por fim dar o contorno que hoje nós conhecemos da Palavra de Deus. Agora, Pedro, eu pergunto para você, será que ninguém mudou alguma coisa nesse vai e vem de tanto tempo? Será que todas as palavras Y, J, pingo, é igualzinho aquilo que Jesus disse, sem que ninguém tenha metido a sua colher ali interessada? Então, essas adulterações fazem parte de um processo político que a igreja viveu. E isso está escrito no Evangelho. Agora, os ensinamentos morais de Jesus são tão poderosos que mesmo com tudo isso que o homem quis cortar, tolher, destruir, eles não conseguiram acabar com a essência dos ensinamentos. Tal é a profundidade deles. Querem um exemplo? Em um dos concílios de Nicéia, se não me engano, eles suprimiram a ideia da reencarnação, graças à influência de Teodósia, que havia sido uma prostituta em Istambul, e que, quando se tornou amante de um general romano, um velho, e que depois esse general é guindado pelas forças políticas à condição de imperador romano, Teodósia é sua mulher. E sabe onde foi a festa em Istambul, quando Teodósia assumiu como mulher do imperador romano? No prostíbulo. Porque as 500 colegas da Teodósia prostituta ficaram felizes, que agora, não é? Agora a nossa amiga aqui é a imperatriz aqui do reino. Mas a doutrina católica de então aceitava perfeitamente a ideia da reencarnação. Teodósia, não querendo ter este passado tão comprometedor, convence seu marido a mandar matar as 500 prostitutas que são executadas. Depois de executadas, os estudiosos das Escrituras e o povo que sabia da possibilidade do reencarne começaram a dizer que Teodósia teria que renascer mais 500 vezes por cada prostituta que ela tinha mandado matar. E então, aproveitando de um concílio, ela pressionando, como vocês mulheres sabem pressionar os seus maridos, convence-o a impor no concílio o banimento do princípio da reencarnação, porque assim ela não precisava passar por aquele vexame. E isso aconteceu. Baniu-se do seio da igreja todos os bispos que defendiam a reencarnação normalmente, porque havia um grupo de bispos para os quais a reencarnação era algo comum, simples. Foram eles expulsos, não participaram do concílio, porque por 2 vezes o concílio não conseguiu aprovar a imposição de Teodósia. Por 2 vezes a votação não deu certo. Na terceira, depois que eles expulsaram todo o time contrário, o time dele entrou em campo e marcou 10 gols contra ninguém do outro lado. Então, isso aconteceu, isso adulterou a Escritura. Mas o que aconteceu? A verdade da reencarnação é tão gritante e era tão intensa que eles não conseguiram mutilar todos os textos da Escritura. E se por um lado tiraram ou criaram uma confusão entre reencarnação e ressurreição, por outro lado não conseguem explicar, como Jesus tenha dito, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Clara menção à reencarnação. Então, Pedro, existem muitas coisas que você poderá pesquisar. E se você quiser, eu já citei aqui o livro Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis.
que fala sobre essa história e é um portento de pesquisa e de estudo filosófico para aqueles que queiram algum tipo de informação a esse respeito. Sem falar na própria história da igreja, que com todas as idas e vindas nos educará muito a respeito dessas confusões que já foram feitas. Sem falar também dos evangelhos apócrifos. Existem hoje, que eu conheça, 2 volumes de textos apócrifos. Você procura em qualquer livraria os apócrifos da Bíblia. Você verá 2 ou 4 volumes, eu acho que ainda são 2, trazendo os textos apócrifos. Textos que estavam vigindo no tempo dos primeiros cristãos e que foram tirados do Evangelho. Tá bom? Obrigado, Pedro. Um abraço para você em João Pessoa. A Angélica de Campo Grande diz: como se dá a evolução entre os reinos mineral, vegetal, animal e hominal? Bem, Andréia, isso aqui é algo muito complexo para que a gente possa explicar para você de repente, numa situação. Acontece isso, ele espirra, vira vegetal, depois ele dá um pulo, vira animal. Não é bem assim. Há todo um processo de amadurecimento, de rupturas, de situações de atração, porque talvez seja a poesia a melhor forma de explicar esse mecanismo, né? Que o ser dorme no mineral, acorda, desperta ou ganha consciência no vegetal, desperta no animal e se cresce no hominal para chegar ao angelical. Então, o próprio Leon Denis também fala sobre isso. Como é que há este processo de transformação? É algo que leva milhões de anos ou milhões de reencarnações, mas que passo a passo vai capacitando aquele princípio energético, aquele princípio inteligente, a que ele possa ir ganhando experiências para tornar-se depois um ser um pouco mais avançado do que o nível anterior. Tá bom? Muito obrigado, Angélica, pela sua pergunta. Essa é a última de hoje? O Denilson pergunta: o suicida, quando comete este ato, pode encarar como um retrocesso no aprendizado, já que em outra vida escutou que não poderia cometer tal ato? O Denilson, ele pode passar por essa experiência de uma maneira, não como um retrocesso, mas como um equívoco. Todos nós sabemos que não devemos praticar o mal, não importa qual seja ele. E praticamos o mal todos os dias. Não importa que é o mal maior ou o mal menor, nós o fazemos. E o fazemos por quê? Porque às vezes nos compensa fazer, às vezes é interessante, às vezes é emocionante, às vezes é uma forma de fugir, às vezes é um medo. Porque não é um fato puro e simples de você ter tirado a própria vida que condena o indivíduo a todo este tormento. A lei do universo avalia, caso a caso, quanto era de lucidez que ele tinha, qual era a consciência que ele tinha que aquilo era errado. Há histórias no Oriente das mulheres que tinham que, perdendo o marido, perdendo o rei, jogar-se na pira funerária para acompanhá-lo, como um costume. Você vai dizer que esta é uma situação idêntica à da pessoa que, porque perdeu o emprego, resolveu tomar veneno? Porque não quer pedir um outro serviço que vai ser humilhante para ele? Não pode ser a mesma coisa. Então, Denilson, cada caso será avaliado pela justiça do universo. Mas não é só em relação ao suicídio que nós aprendemos como espírito que não devemos praticar. Nós aprendemos como espírito que não viemos à Terra para fazer o mal. Ninguém foi criado para fazer o mal. Então, por que fazemos? A pergunta tem que ser esta. Nós já sabemos que não devemos fazer isso. A lei divina está escrita na consciência, como uma das respostas que Kardec obteve dos espíritos. Se na nossa consciência nós sabemos quando estamos mentindo, quando estamos fazendo uma coisa errada, por que fazemos? Porque queremos correr o risco, não é? Então, não quer dizer que isso seja um retrocesso. Não, isso é apenas a demonstração do nosso estado parado,
nesta evolução que precisa caminhar para frente. No nosso padrão de espírito ainda primitivo, é o erro que vai dominar as nossas escolhas. Tá bom? Obrigado, Denilson. Obrigado a você que nos assistiu até agora, que está ligado conosco no estudo da TV Alvorada Espírita. Vamos fazer a prece. Muito obrigado, Senhor, por mais este dia em nossas vidas, pela alegria deste reencontro com os ensinamentos que nos fazem mais fortes, mais lúcidos, que nos endereçam a um destino que não é mais o acaso que governa, mas ao contrário, que é construído pelo seu próprio interessado, por aquele que vai passar pela estrada. É a mão de cada um de nós, o esforço que vai pavimentar para o amanhã o caminho, a trajetória que enfrentaremos. Tanto quanto fomos nós mesmos quem esburacamos a trilha que tínhamos e que agora nos obriga a desviar de buracos, de pedras, de deslizes, ou de sofrer os impactos através das doenças, da convivência difícil, do reencontro com adversários para o entendimento indispensável. Obrigado por nos ajudar a entender que a única forma de nós melhorarmos é aprendendo, e a única forma de aprender é estudando. Que assim, Jesus, nossos encontros possam permitir a cada um, encarnado e desencarnado, o amadurecimento, o autoconhecimento, para redundar na vontade firme que é preciso para que nós superemos o que somos e construamos aquilo que haveremos de ser. Obrigado pelos espíritos amigos, estes que aqui nos acompanham e que também amparam aquelas entidades aflitas que vêm conosco, que estão em nossas casas, junto de nossos familiares. E que assim, não apenas os que aqui se encontram presentes, mas também aqueles telespectadores que oram conosco nesse instante, recebem a visita fraterna, a companhia generosa de almas especiais, pelo amor que devotam aos que querem aprender, cuidando de todos e ajudando-nos a nos fortalecermos para os embates que precisaremos passar. Que a nossa oração possa envolver a terra numa atmosfera de paz, possa iluminar a mente dos governantes, possa acalmar os desajustes coletivos, porque a única coisa, Senhor, além da luta para vencer nossos defeitos, que a gente pode fazer, é pedir a Deus pela paz entre os homens. É o que fazemos agora na prece que depositamos aos teus pés. Pai nosso,